sua visão, um cantor cristão, para dar abertura, não houve trio elétrico antes, não houve bateria, simplesmente foi convidado para dar abertura e no dia só teve bandas cristãs gospel para evangelizar as pessoas através das canções, dos louvores. Eu acho que estão atacando ela de forma leviana. Querendo ou não, assim, vamos lá, cantora gospel, mas quando é convidado para um evento de rua, ela é uma artista que canta músicas cristãs. Como artista, ela pode ir lá sim cantar música cristã em um evento que só vai ter cantores evangélicos. Talvez o público que estava ali era um público evangélico. E se tinha um público não evangélico, foi uma oportunidade para eles também ouvir a mensagem cantada, não é? Meu amigo, eu acho que o problema maior de tudo isso são os posicionamentos que nós defendemos. Porque você veja bem, o ímpio, o que ele espera de nós? Que nós tenhamos uma conduta que seja diferenciada da deles. Quando essa conduta não é diferenciada da deles, é como se alguém vestido de branco, né, seja cometido de alguém ir lá jogar um barro nele. Vai fazer o quê? Vai ver aquela mancha na vestimenta dele. Sim. Então, eu acho que existem lugares que não são adequados para que os nossos cantores, mesmo que seja para evangelizar, mesmo que seja para pregar a palavra de Deus, eu acho que não são lugares adequados. É a mesma coisa de alguém falar assim, ó, pastor, eu tenho um terreiro lá de macumba e antes da gente começar o nosso culto, o nosso rito, eu quero que o senhor vá lá e leve uma palavra para nós. Entendeu? Então eu acho que aquele dinheiro ali que está sendo patrocinado, o carnaval, o local, o tempo, não é adequado para isso aí. Eu acho que se fosse assim uma exposição da prefeitura falando assim, olha gente, vai ter um evento gospel na cidade, esse evento é apenas para... Na verdade não é apenas, né, que eu posso usar a expressão. Esse evento é para os evangélicos, mas aberto para todos. Aí sim. Agora, o que aconteceu ali? Ela foi numa abertura intitulada do carnaval. Ali tá bem lá, ó. Abertura do carnaval. Então, abriu o carnaval com o show dela. Então, é por isso que ela está recebendo essa metralhada de oposição, de crítica. E tem gente grande criticando aí, né? Sim, sim. Tem gente grande. Eu ouvi o Silas Malafaia, né, criticando sobre isso aí. Criticou ela, o pastor Criticou Silas? ele. Criticou ela. Eu vi o pastor Silas, na verdade, defendendo a bateria de samba dele. E as pessoas que estavam criticando, porque a igreja tem uma bateria... Que ele diz que evangeliza, né? Que evangeliza no carnaval, né? É um grupo totalmente preparado para evangelizar na época do carnaval. Daí as pessoas estavam criticando ele, aí ele vai lá e faz a defesa desse grupo, né? Então, agora lá no caso dela, ela recebeu um dinheiro que é do carnaval para abrir a festa do carnaval. Então eu acho assim, existem locais e existe tempo para todo propósito, né? Então, eu acho, na minha visão, estou falando da minha visão, eu acho um erro. Se eu fosse ela, eu não teria ido. Até porque o que está acontecendo com ela agora, ela está sendo metralhada. Ela deu um testemunho tão bonito quando ela foi lá naquele programa da noite do Serginho, lá na Globo. Altas Horas. Altas Horas. Que a turma começou a dançar lá, tal, e ela ficou sentada com o marido dela. Até aí, ela deu um testemunho... Né, lindo. Vou te falar de um caso que aconteceu comigo final de semana passado. Eu fui fazer o casamento de uma moça da igreja, o nome dela é Ingrid. Ela se casou com o Eric. Rapaz, e foi feito o casamento e tal. Aí na hora que começou as brincadeiras, soltaram a música Macarena. Acho que é o nome da música. Não sei se é Macarena, mas é uma música, né? Muito famosa, tal. Que fica, a turma desce, dança até embaixo e tal. E na hora que abriu a porta lá para ela entrar, que soltaram a música, ela ficou brava, ela voltou para trás. Ela não aceitou. Aí eu fiquei assim sentado, sabe, porque eu vi alguns irmãos já balançando, né? E ela reprovou aquilo ali.
Aí, ao reprovar, mandou lá para o organizador da festa um recado dizendo, não, tem que ser música cristã. Deu um impacto na gente assim, sabe? De você ver que existem pessoas que, por mais simples que seja, a pessoa ela não nega a sua fé. Eu já fui em aniversários de 15 anos de idade que eu fiquei com vergonha. A menina tem várias amigas que não é evangélica. Cara, soltaram bebida alcoólica, dançaram músicas mundanas. Não foi para a glória de Deus, né? Então, esse caso da Aline Barros, eu vejo como um erro da parte dela. Mas não seria uma oportunidade para evangelizar? É abertura de carnaval, tem muita gente ímpia, muita gente desviada. Aí vai lá um crente que estava disposto a sair da igreja para curtir o carnaval, se depara com a Aline Barros cantando. Então, mas aí teve algum resultado de alma salva lá? Esse que é o problema. É bem possível que então, geralmente nesses foi feito shows o apelo, eu vou assistir. Nesses shows cristãos agora, geralmente é apelo, então, né? agora você me despertou a assistir. Eu vou assistir, Geralmente porque deve é estar apelo. gravado no YouTube. Não sei se tá, Então. mas geralmente há apelo nesses shows Então, cristãos assim, eu de quero rua, ver, né? até porque, para mim não falar besteira, eu quero ver. Agora, é complicado. Eu acho assim que não vale a pena, porque vai sofrer um desgaste. Agora, ela se prepara. Ela já está sofrendo, né? Mas vai sofrer um desgaste, porque quando você defende uma posição e você acaba... É o que acontece com aquela moça lá no carnaval, lá de Salvador, lá... Que nós estávamos falando agora. A Cláudia Leite. A Cláudia Leite. Cara, a Cláudia Leite se intitula evangélica. Pô, cara, mas ela tá pulando carnaval. É que ela não é totalmente evangélica, ela tá num discipulado. Mas ela começou batizou. Batizou, então? Batizou. Então, ela passou pelas águas, batizou. Deu aquela polêmica dela substituir Iemanjá por Exua. Sim. Deu tudo aquele rolo, né? Aí quando você espera uma posição de uma mulher que vai chegar e falar, não, esse ano não vou para trio elétrico. Cara, a Baby Consuelo tava cantando Que Ruja o Leão, cara. Vamos parar onde? Que ruja o leão. E a turma bebendo, seu desgraçado, seu... Cara, brigando. Os caras assim, ó, no soco, que ruja o leão. E quais músicas ela tocou antes e depois do Pelo Que amor Ruja o de Leão? Deus, Né? que conversão é essa? Não Cara, tem. Mas assim, eu não sou contra, tipo, quanto a Baby Consuelo, por exemplo. Ali no meio do nada, tava tocando Que Ruja o Leão, que eu fico olhando mais pros desviados, né? De repente ouve essa música, pô, o que eu tô fazendo aqui, cara? É igual quando o pessoal começava a criticar aquela música do Regis Danese que os pessoal cantava nas serestas, nas baladas. O pessoal tava cantando tudo quanto é música católica. Lá. O pessoal tava tocando tudo quanto é música, todo mundo tava vendo, de repente, como usar Mas eu acho que aquilo ali levava o desviado, pelo menos, a pensar assim, poxa vida, o que eu tô fazendo nesse lugar? Então, assim, quanto a Baby Consuelo... Da outra vez, ela já causou por ela ter falado do arrebatamento, né? O arrebatamento no carnaval e ter aquela treta com a Ivete Sangalo. Aí agora ela veio com Que Ruja o Leão, na vibe rock and roll mesmo pesado, né? Então, eu acho que essas coisas, elas são profanação. É você pegar o santo e profanar. Você veja bem, quando o neto lá de Nabucodonosor, ele pegou os utensílios que foi trazido de Jerusalém, quando Nebuzaradã foi lá e trouxe os judeus escravos para a Babilônia. O que o cara fez? Ele pegou os utensílios que eram sagrados, que no templo eram usados para que o sumo sacerdote e os sacerdotes usassem, né? Ele pegou o quê? Ele pegou os copos feitos de ouro e entregou na mão das prostitutas para beber vinho. A partir daquele momento, o que aconteceu? Uma mão apareceu na parede e escreveu Mene, Mene, Tekel, Farsim. Veio aquela perturbação, chamaram Daniel interpretou o sonho. O que estava a visão? Pesado foste na balança, achado foste em falta. E o teu reino foi dividido entre os medos e os persas. E aquele dia caiu o rei. Então, não dá para misturar o que é santo e profano. É igual nas igrejas. Você pega uma guitarra, você separa para tocar para Deus, aí você toca e depois você pega essa guitarra e vai tocar no carnaval. Isso é profanação, meu amigo. É a mesma coisa, você é crente, toca
na igreja, toca para Jesus, e aí você vai tocar na festa de um santo. Então não dá para misturar as coisas. A gente que é crente, nós temos que ter posição. Eu tenho posição. A pessoa pode não gostar de mim. Tem muita gente que me odeia. Mas não pode dizer, o pastor Fábio, ele não tem posição. Dependendo do lugar, ele muda o discurso. Eu não mudo meu discurso. É 30 anos pregando a mesma coisa, na mesma visão. Eu, por exemplo, se me convidasse para ir na abertura de um carnaval fazer uma oração, eu não ia. Mas pregar? Nem pregar. Não ia se fosse para pregar? Não ia. Eu acho que é um lugar impróprio. Agora, eu marcar uma cruzada lá e ir pregar o evangelho, aí sim. Agora, eu vou lá na abertura de um carnaval sabendo, gente, daqui a pouco esse povo vai pular, daqui a pouco esse povo vai dançar. Você acha que esse povo está preocupado com pregação? Mas se o senhor fosse lá pregar e falar, pessoal, tem um lugar melhor do que aqui. Aqui não é um lugar... Não, eles não querem, eles querem um inferno. Disso... Eu vou te mostrar um vídeo dos caras. Lá tinha uma plaquinha assim, ó. Tinha uma plaquinha Jesus... céu ou inferno? A turma, inferno, inferno. No carnaval agora, você viu? Eu vi. O próprio cara que representou o diabo, ele falou que estava possuído, né? Possuidinho, né? Não, e ele falou assim, cara, eu quero ir pro inferno, porque o inferno nós vamos poder sambar, no céu não pode sambar, nós vamos pro inferno, porque no inferno a gente pode incorporar. E o público lá gritando, inferno, inferno. Mas não são todos que estão lá que tem essa visão, pastor. Aí às vezes o senhor é convidado para dar uma palavra na abertura para dar uma abertura no carnaval, o senhor pode ganhar uma vida que tá ali. Aquele povo ali quer ir pro inferno. É a mesma coisa do cantor que fala assim, eu não aceito se eu for convidado para ir na Globo. Se eu for convidado para ir dar uma palavra... Também. Não vai também, não? Não vou. Sério? Não vou. Não vou na Globo. Mas aí existem dezenas de milhões de pessoas que podem ouvir a mensagem. Mas o evangelho está sendo pregado de qualquer forma. O evangelho, essas próprias profanações aí estão pregando o evangelho. O que Paulo disse? Que importa que o evangelho seja pregado por ira, por contenda, por inveja. Às vezes a gente fica revoltado com essas biroscas dessas igrejinhas aí que se abrem, onde pode tudo. Fica revoltado com David Leonard, né? Esse amaciante de ego. Mas, cara, está sendo pregado o evangelho. As pessoas não podem dizer que... Se você perguntar hoje no Brasil, dificilmente alguém não ouviu falar de Jesus. Eu posso estar errado. Só se for aqueles índios lá no meio do mato mesmo, que ninguém teve contato com eles. E ainda assim tem missionários que estão indo, né? E estão indo. Então, ninguém pode falar que não ouviu de Jesus. Então, eu não... Rapaz, todo dia, queira ou não queira, tá lá o R.R. Soares... Tá lá o Valdemiro. A Genoduque. A gente pode discordar? Pode. O cara tem um monte de heresia? Tem. Mas o cara tá falando de Jesus. O cara fala de Jesus. Então a pessoa vir dizer, eu não ouvi a respeito de Jesus. Eu precisar, na abertura de um carnaval, e pregar, rapaz, pegar uma escola de samba lá, coisa que eu discordo com o Silas Malafaia. Põe uma escola de samba da igreja... para sambar com os caras no carnaval, música evangélica, só para dizer que está distribuindo folheto, está pregando o evangelho. Eu acho assim. Eu acho que a pessoa pode sair nas casas, batendo palma. Você quer ver um povo que a gente desce a madeira porque pregam heresia, são uma seita? Testemunho de Jeová. Mas o testemunho de Jeová passa de casa em casa, cara. Ele só não passa mais na minha casa. Já marcaram minha casa... Eu tive um bate-boca com o cara. Marcaram minha casa, eles não passam mais lá. Mas o testemunho de Jeová, ele sai de casa em casa. Se a igreja evangélica brasileira aprendesse isso com eles, passasse de casa em casa, anunciando o evangelho, entregando um folheto, mesmo que as pessoas recusem. Não, eu não quero, mas Jesus te ama. Pronto. Agora, o que a gente vê muito é esses artistas atrás de dinheiro, cara. Porque eu duvido... Agora, um ponto de vista meu. Eu duvido que ela teria ido, a Aline Bass teria ido lá, se não tivesse pagado 180 mil reais para ela. Ô, pastor, mas aí ela é uma artista, né? Não. Mas falasse para ela assim, Aline, nós precisamos que você pegue o avião de graça, sai da sua casa, entre dentro de um carro que você vai alugar e vem aqui cantar para esse povo de graça. Não, mas pastor... Ali, vai a Cláudia Leite, 200, 300 mil. Não, mas... Vai o cara lá, o cabeludo lá, que tava fazendo oferenda, 200 Meu mil. amigo, mas aí a artista cristã não pode ganhar. Mas o que eu tô falando para você é o interesse de pregar o verdadeiro evangelho. Se ela tivesse interessada em alma. Interesse não é em alma, meu amigo. Esses artistas estão ganhando milhões. O podcast que tem impactado o mundo gospel, agora mais perto de você.
Fábio Santos e pastor Carlos Cardoso estarão em São Paulo para o Eu Acredito. Imersão no Apocalipse, com a participação especial do reverendo Napoleão Falcão. Desde a queda do homem, o mundo mergulhou no caos do pecado. Guerras, crises, controle global e o medo do desconhecido dominam nossa geração. Mas será que tudo isso foi profetizado? O Apocalipse não apenas revela o fim dos tempos, mas aponta para a redenção final da humanidade. Você está pronto para enxergar a verdade por trás dos acontecimentos atuais? Estamos nos aproximando do fim do mundo? Porque bilionários e milionários estão construindo bunkers apocalípticos? A nova ordem mundial é real? Qual o verdadeiro propósito das sociedades secretas? Quem controla a mídia, o dinheiro e os governos do mundo? Vivemos dentro da Matrix? O que o Apocalipse revela sobre o fim do papel moeda? Já estamos sobre um regime totalitário? O aquecimento global é real ou uma narrativa? Um apagão digital pode acontecer? Estamos à beira de um reset financeiro? O Apocalipse anuncia juízo, mas também esperança e redenção. Você está preparado? Descubra as respostas para estas questões e aprofunda-se na verdade profética. Data: dia 7 de junho, às 17h30. Local: no Iponde. O negócio é com Deus, na Vila Maria, Rua Sobral Júnior, número 671, em São Paulo. Não fique de fora dessa imersão.